Olá, gente, bom dia. Vamos para o setor 131, caderno 2, aulas 10 e 11, páginas 378 e 380. Ok? Para a gente terminar esse assunto aí. Nós estamos entrando nos finalmente da tabela periódica, as propriedades periódicas da tabela. Se vocês observarem essa tabela do Koch, ela nos indica uma série de fatores periódicos aí, ok? Se a gente observar aqui, ó, nessas colunas nós temos as famílias, as linhas horizontais nós temos os períodos que indicam as camadas. Então, utilizando a questão dos períodos e das famílias, nós estaremos entendendo as propriedades periódicas da tabela. São propriedades que vão e voltam. Isso é uma propriedade periódica, ok? Então, ó, não posso esquecer de duas condições. Primeiro, 18 famílias, linhas verticais. Períodos, linhas horizontais. 7 períodos, ok? Então, vamos lá. A primeira condição periódica, raio atômico. Professor, tem uma ligação química aí? Você colocou dois átomos próximos? É o seguinte, gente. Eu tenho que pegar átomos do mesmo elemento e medir de núcleo a núcleo, tá? Para poder descobrir o tamanho aproximado desse átomo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho dois átomos, eu vou tentar medir a distância desses dois núcleos aí e dividir por 2. Ué, mas por que você não pega do núcleo de um átomo e vai até a camada de valência? Sabe por quê? Você está mexendo com elétron. E as camadas, elas nunca têm a mesma posição pelo movimento dos elétrons. Então, se estabeleceu que, à medida núcleo a núcleo, e núcleo é fixo, núcleo tem nêutrons e prótons, medida exatamente estimada, né? Porque nós não temos como ir com a fita métrica, com uma trena, com um paquímetro, medir essa distância. Então, a distância matematicamente calculada. Ou seja, se faz uma previsão entre um núcleo e o outro, né, que tem uma estabilidade entre um núcleo e o outro, então eu vou ter uma visão geral do tamanho médio do átomo, ou seja, o raio médio desse átomo. Vamos colocar o tamanho do átomo, que fica mais fácil. Tá? Isso é tranquilo. Bom, sem mais delongas, ao que interessa para a gente, o tamanho do átomo. Presta atenção, o tamanho do átomo ele aumenta da direita para a esquerda nos períodos. Então, da direita para a esquerda nos períodos. Nas famílias, de cima para baixo. Nas famílias é óbvio que aumenta de cima para baixo. Por quê, professor? Ora, em cima, vamos pegar a família 1A. Em cima eu tenho hidrogênio com uma camada. Embaixo eu tenho frâncio com 7. Qual você acha que é maior? Um 7, né? Bom, e aqui, professor, se todos têm o mesmo número de camadas, quem que é o maior? O maior é sempre o que tem menor número atômico no mesmo período. Ah, mas por quê? Ô, gente, quanto maior o número de prótons no núcleo, maior a atração do elétron. Então, o elétron vai ficar mais juntinho do núcleo. Então, vamos pegar aqui um elemento que está, por exemplo, aqui no o hélio. Quem que é maior? O hélio ou o hidrogênio? O hidrogênio. Ah, mas por quê, professor? Porque ele tem um elétron só e um próton. Esse daqui, a quantidade de próton é maior. Quanto para o mesmo período,
mesmo período, mesma linha horizontal, para o mesmo período. Quem tiver maior número de prótons, maior atração, então vai ser menor o tamanho. Então vocês vão ver que os elementos químicos que estão à direita no mesmo período têm maior número atômico de quem está à esquerda. Olha bem aí para vocês verem. Vocês vão convir comigo que os elementos que estão à direita possuem maior número atômico. O número atômico é bem maior. Então, se o número atômico é bem maior, o átomo será menor. Por quê? Por quê, professor? Porque quanto maior o número atômico, maior a atração por parte dos prótons. E quanto mais prótons eu estiver atraindo, tá? Quanto mais ele me atrair, menor será o tamanho do átomo. Então veja bem, quanto mais próton, lembrando, no núcleo, para o mesmo período, quanto mais próton eu tiver no núcleo, menor será o tamanho do átomo. Menor será o tamanho do átomo, não vai esquecer disso. Vamos pegar um período aqui, ó. Vocês têm a tabela periódica? Vamos pegar um período completo, do potássio lá. O potássio está no quarto período. Você pega o potássio aqui. Tem número atômico 19. E você pega o criptônio do outro lado, que é um gás nobre, tem número atômico 36. Então ele tem 36 prótons e o potássio 19. O potássio fica mais soltinho, não tem ninguém para vigiar ele. Ele tem só 19 prótons aqui para segurar os elétrons. Agora aqui eu tenho mais próton. Tem 36 no criptônio. Então o que vai acontecer? Quanto mais próton eu tiver no núcleo, mais eu vou atrair elétron. Menor vai ser o meu tamanho. Essa é a justificativa. Ah, então, professor, o maior átomo é o frâncio? Sim. E o menor átomo? O hélio. Perceberam? Então, para cima, diminui de tamanho. Para cima, diminui de tamanho. Ó, eu vou diminuindo o número de camadas, eu vou diminuindo de tamanho. Para a direita, eu vou diminuindo de tamanho porque eu tenho maior número de prótons. Certo? Então, ó, para a direita, diminui de tamanho. Maior número de prótons. Para o período, mesmo período. Ok? Então, vamos lá. E agora nós vamos falar de raio iônico. O que é isso, professor? Raio iônico é o tamanho do íon. Cátion. O que é cátion? É um íon que perde elétron. Por exemplo, eu tenho um átomo de sódio aqui. E tenho cátion de sódio aqui. Então, no sódio, eu tenho 10 prótons e 10 elétrons. Número atômico. Não, desculpa. Eu tenho 11 prótons e 11 elétrons, que é o número atômico dele. Então, o átomo de sódio, ele não perdeu e nem ganhou elétron. Tem 11 prótons e 11 elétrons. Agora, o cátion dele perdeu um elétron. Ele ficou com 11 prótons e 10 elétrons. Se ele tem mais próton aqui, os prótons vão puxar esses elétrons, vão diminuir de tamanho. Então, quem é maior? O cátion ou o átomo neutro? O átomo neutro. Por quê? Quando eu perdi o elétron, os prótons vão atrair e vão diminuir de tamanho. Então, ó, o raio atômico, no caso, é maior que o raio iônico. Então, o raio iônico é muito menor. Tá? O raio iônico aqui é menor. Então, o raio atômico do sódio é maior que o raio iônico do sódio. O raio atômico é maior que o raio iônico. Então, o raio do átomo, no estado fundamental, que não perdeu e nem ganhou elétron, é sempre maior que o raio de seu respectivo cátion. Então, toda vez que eu tiver um cátion em um elemento, por exemplo, você tem lá cálcio, que é metal, e íon cálcio. Quem que é maior? O átomo de cálcio. Quem que é menor? O íon cálcio. Porque ele perdeu elétron. Se ele perde elétron, os prótons vão atrair mais. Vai diminuir de tamanho. Agora nós vamos ver ao contrário. Raio iônico. Continua. Agora vamos ver para ânion. Aqui eu tenho oxigênio. Ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Olha como que ele é pequenininho. Agora, ele ganhou 2 elétrons, passou para 10. Ó, de 8 ele passou para 10. Quem vai ser maior? O ânion.
ele ganhou elétron, então ele aumentou de tamanho. Então agora é o contrário. O raio iônico é maior que o raio atômico. Quem ganha elétron aumenta de tamanho. Quem perde elétron diminui de tamanho. Então aqui ele ganhou elétron. Então o íon aqui, o ânion, é maior que o átomo no estado fundamental. Certo? Tá aí. O que são raios isoeletrônicos? Aí eu coloquei mesmo número de elétrons. Então eu tenho aqui, ó, magnésio tem 12 prótons e 10 elétrons. Então o magnésio perdeu 2 elétrons. Ficou positivo. Ele tem 2 cargas positivas a mais que os elétrons. Aqui, o sódio, ele tem 11 prótons e 10 elétrons. E aqui o flúor, 9 prótons e 10 elétrons. Todos têm 10 elétrons. Aí a gente vai perguntar assim, eles têm a mesma quantidade de elétrons. E quem que é o maior? O maior vai ser quem? O que tiver menos próton. O maior vai ser o flúor. E o menor? O que tem mais próton. O magnésio. Vai atrair muito mais. Vocês perceberam que a quantidade de elétrons aqui são iguais. Então eles não são átomos, são íons. Perdeu 2, perdeu 1 e ganhou 1. Olha lá, de 10 elétrons e 9 prótons, ele ganhou 1 elétron. 11 prótons e 10 elétrons, perdeu 1 elétron. 12 prótons e 10 elétrons, perdeu 2 prótons. 2 elétrons, não perdeu próton. Tá? 2 elétrons. Então veja bem, nesse caso aqui, quem é o maior é o que tem menor número de prótons. Eu estou comparando os três. Eles têm a mesma quantidade de elétrons. Se os três têm a mesma quantidade de elétrons, esse é maior. Esse é o menor. Quanto mais próton eu tiver no núcleo, mais ele irá atrair. Ok? Beleza, então. Agora a gente vai passar aqui para a energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia necessária para você retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Então aqui eu tenho alumínio. Eu tirei um elétron do alumínio. O alumínio pode perder 3, que ele é da família 3A. Então, tirei um elétron do alumínio. Tá? Então, cada vez que eu tiro elétron do alumínio, o tamanho dele diminui. E a energia de ionização dele aumenta. O tamanho diminui de cada vez e a energia de ionização vai aumentando. Eu tirei mais um elétron, perdi 2. Eu tirei mais um elétron, perdi 3. Perdi 3 elétrons. Então ele ficou com 13 prótons e 10 elétrons. Qual que é a maior energia de ionização? A última. Então, quanto mais elétron eu for tirando, mais o núcleo vai me atrair para ele. Quanto mais elétron o átomo vai perdendo, mais o núcleo, o próton, vai cada vez mais atraindo mais. Tá? Vai atraindo, atraindo até chegar. Então, ó, o potencial de ionização é mais fácil você tirar elétron do sódio do que você tirar elétron de um gás nobre que está estável. Então, o elemento de maior energia de ionização é o hidrogênio. E o elemento de menor potencial de ionização é o frâncio. É muito mais fácil você tirar um elétron do frâncio do que do hidrogênio. Isso é potencial de ionização. Tá? E à medida que eu tiro, eu vou diminuindo o raio atômico. À medida que eu tiro, eu vou diminuindo o raio atômico. E vai aumentando a energia de ionização. Tá? Agora, afinidade eletrônica é a vontade de receber elétron. Gás nobre não entra, está em verde aqui. Ó. Então, é a capacidade, a energia, quando você coloca um elétron, olha lá, coloquei um elétron no átomo no estado gasoso. Quando você coloca, que tem mais vontade de receber elétron, é quem? Vamos colocar ele aqui. Quem é o elemento que mais tem maior vontade de receber elétron? É esse cara aqui, ó. Então, é o flúor. Ele é o que tem maior afinidade eletrônica. Como o gás nobre não entra, eu risco. E o que tem menor vontade de receber elétron? É o frâncio. É o que está aqui embaixo, ó. Tá? Vou apagar aqui, ó. É o frâncio. Eu vou colocar aqui, ó.
O frâncio é o que tem menor vontade de receber elétron. O que tem mais vontade é o que tem menor caráter metálico, é o flúor. Gás nobre não entra, porque gás nobre não recebe nem doa. Então, eletroafinidade, vontade de receber elétron. Agora, vamos pegar aqui ó, essas três condições para dar uma terceira. Quanto maior a vontade de receber elétron, quanto maior a energia de ionização, tá? É a força de atração do elétron. Quanto menor o raio atômico, maior será a eletroafinidade. Então, veja bem, ó, eu vou diminuindo o raio atômico. Eu vou aumentando o potencial de ionização. Ele vai ficando cada vez mais forte. Vontade de receber elétron aqui, então, ó, não vai faltar. Então, o cara de maior vontade de receber elétron, primeiro é o flúor. Depois é o oxigênio. E depois é o nitrogênio. Esse trio é o trio parada dura, é o FON. Tá? Então, ó, aumenta o potencial de ionização. Tá? Então, eu vou aumentar cada vez que eu tiro o elétron. Imagine o flúor. Ele tem que receber para ficar com 8. Você tira, é a mesma coisa que você tirar dinheiro de quem não tem. Como é que você vai tirar dinheiro do flúor se ele não tem? Então, ele tem uma nota lá de 10 reais. Ele não pode dar aquela nota de 10 reais que ele tem que pagar uma dívida. Ele gruda naquilo ali. Então, potencial de ionização é isso. É grudar no elétron e não soltar, não deixar sair não. Tá? Então, quanto mais próximo do núcleo, que é essa turma da direita, maior a energia de ionização. Se eu tenho maior energia de ionização, tem menor tamanho. Não é? Porque eu estou próximo do núcleo, então o raio atômico dele vai ser menor. Consequentemente, eu vou ter uma maior vontade de receber elétron, maior afinidade eletrônica. E o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é o resultado de 3 condições que eu vou passar para vocês. Quanto mais, ó, presta atenção, quanto maior a afinidade eletrônica, quanto menor o raio atômico, quanto menor o caráter metálico e quanto maior a energia de ionização, maior será a eletronegatividade. Resumindo, eletronegatividade é a força de atração de um elétron. O flúor, por ser muito eletronegativo, ele é usado nos mais diversos materiais. Para vocês terem uma ideia da força de atração, ele quer elétron, porque ele não tem, então ele vai atrair. Tanto é que o flúor, na forma de ácido, eu não posso colocar ele nem em metal e nem em vidro. Ele tem que ser colocado numa substância inerte. Qual que é a substância inerte? Plástico. O ácido fluorídrico, você pôr ele em vidro, ele corrói o vidro. Se colocar em metal, ele corrói metal, porque ele quer roubar elétron. Tá? Então, obrigatoriamente, você coloca o ácido fluorídrico, por ser muito eletronegativo, dentro de um recipiente de plástico. Então, ó, o mais eletronegativo, olha lá, ó, deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, o mais eletronegativo é o flúor. O menos eletronegativo aqui vai ser o hidrogênio. Primeiro o flúor, depois o oxigênio, depois o nitrogênio. Você tem que lembrar desse trio parada dura aqui, que é o FON. Tá? Então, ó, o mais eletronegativo é o flúor, depois o oxigênio, depois é o nitrogênio. E aí a eletronegatividade é a soma de tudo isso que eu falei. Quanto mais eletronegativo, maior é o potencial de ionização. Mais difícil é para você tirar elétron. Imagine tirar elétron do flúor se ele não tem. Como é que você vai tirar algo de uma pessoa que não tem? Não é? Isso é eletronegatividade. O flúor não tem como tirar, então ele vai atrair para ele. Ó. Só não entra gás nobre na história. Ó. Eu coloquei aqui o resumo, depois vocês vão copiar isso daqui, porque não está desse jeito na apostila. Tá? Vocês assistam o filme, eu vou dar um tempo. Ó.
Atenção, quanto menor o tamanho do átomo, quanto menor o caráter metálico, quanto maior a energia de ionização, quanto maior a afinidade eletrônica, maior a eletronegatividade. Ó, maior a eletronegatividade. Ô professor, você poderia explicar? Claro que posso. Tamanho do átomo, ele aumenta nesse sentido aqui. Tá? Então, se eu for para a direita, onde está o flúor, ele vai ficando pequenininho. Então, ele vai ficar menor. Quanto menor o caráter metálico, ó, os não metais ficam desse lado, ó, os metais ficam mais, os metais ficam para cá, fica para cá, ó. Tudo que for metal, vocês sabem que fica desse lado aqui, tá? Os não metais, quem são os não metais? Os não metais são esses elementos aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Não metais são esses elementos aqui, ó. 6A, 7A, né? Então a turma aqui que são os não metais, fica aqui, ó. Então por isso que a setinha fica para lá, tá? Quanto menor o caráter metálico, se eles não são metais, eles são não metais, então os não metais também. Quanto maior a energia de ionização, é a vontade de receber elétron em estado gasoso, tá? Quanto maior a afinidade eletrônica, então você vai puxar esse elétron. O resultado dessas 4 itens aqui vai dar a maior eletronegatividade. Ok? Então, a eletronegatividade depende desses 4 fatores. Do tamanho do átomo, do caráter metálico, da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Ok? Tudo, esses 4 itens que eu coloquei, que vocês deverão copiar no caderno, tá? É o que depende a eletronegatividade. Agora, o contrário da eletronegatividade. O contrário da eletronegatividade é a eletropositividade. Então, ó, é o contrário. Ó. Quanto maior o raio atômico, é esse cara aqui, o Franz. Quanto maior o caráter metálico. O que é o caráter metálico? Vontade de doar elétron. Menor será a vontade de receber elétron e menor será a energia de ionização. Mais eletropositivo será o átomo. Então, os eletropositivos, eles estão desse lado da tabela aqui, ó, para cá, aqui para cá, tá? Quanto mais à esquerda, mais eletropositivo. Quanto mais à direita, mais eletronegativo. Eletronegativo ganha elétron. Eletropositivo doa elétron. Então a turma, o Frâncio, você não pode passar perto dele que ele já joga os elétrons, ele dá elétron, tá? Ele é extremamente eletropositivo. Muito, mas muito. Ele é o elemento mais positivo da tabela periódica. E o mais eletronegativo começa com F também, só que é o flúor. Ele fica aqui em cima. Ó. Gás nobre, por isso que ele está de cor diferente, não entra, tá? Outra coisa que a gente tem que ver é o volume do átomo. É o volume de um mol, de um átomo. Tem lá vários átomos, né? O volume atômico. A gente fala volume atômico. Ele é calculado pela massa molar e pela densidade. O volume atômico é dado em centímetro cúbico. A massa atômica em peso atômico, em unidade, ou massa de um mol de átomos. E a densidade é grama por centímetro cúbico. Tá? O átomo de maior volume é o frâncio, desse lado dos metais. E do lado dos não metais é esse gás nobre chamado novo aí que vocês estão vendo, chamado organossônio. Tá? Então, ó, os maiores átomos, eles têm 7 camadas aí, né? 6 camadas, 7 camadas, é os que estão na base da tabela periódica, nas extremidades. Então, nas pontas, para baixo à esquerda, para baixo à direita. Esses são os de maior volume. Agora, tem um negócio que a gente brinca muito, quer dizer, da densidade. Densidade é a relação massa-volume. Então, olha, nas famílias, a densidade é de cima para baixo, de cima para baixo. Nos períodos, é no meio. Então, esses elementos que ficam aqui no meio, ó, tá? Deixa eu fazer com... Os elementos do meio aqui são os mais densos.
O elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio, tá? Esse metal aí, tá certo? Normalmente ele é usado para fazer âncora, né? Não preciso fazer uma âncora muito grande por navio pela densidade dele. É igual aquela velha máxima que a meninada pergunta: quem pesa mais, 1 quilo de isopor ou 1 quilo de chumbo? Não é o peso, a massa é a mesma. O que vai variar aí é o volume. Então o ósmio, você não vai acreditar, mas 1 quilo de ósmio, ele é metade de um copinho daqueles iogurte da Nestlé. Tem 1 quilo, pra você ter uma ideia. Agora eles utilizam o ósmio para fazer âncora desses transatlânticos. Tem que ser uma âncora boa, né? A ancoragem deles é com 4 âncoras, para não sair do lugar. A não ser quando eles estão em portos. Mas assim, perto do alto mar, os caras ancoram eles com ancoragem de 4 âncoras, aqueles transatlânticos lá. Porque senão arrebenta tudo, né? E o elemento químico é o ósmio. É o mais denso da tabela periódica, tá? Temperatura de fusão e ebulição. Fusão de sólido para líquido e ebulição de líquido para gás. Aqui é meio estranho. Na família 1A, maior fusão e ebulição é os casos que ficam aqui em cima, no caso o hidrogênio. Ah, por quê, professor? É só lembrar que o hidrogênio tem no Sol, né? Então no Sol tem maior ponto de ebulição, tá certo? Então é só lembrar do hidrogênio do Sol lá. Então nas famílias 1A e 2A é para cima a temperatura de fusão e ebulição. No pessoal aqui do meio da tabela periódica, é no meio. Então aqui ó, você teria o elemento do meio da tabela periódica. No meio da tabela periódica, você teria aqui o metinério, né? Que mais? O irídio, o ósmio, né? Teria esses elementos aí. A platina, tem tudo ponto de fusão e ebulição elevado, embaixo e no meio. E agora os demais elementos da tabela periódica é tudo para baixo, ó. Só a família 1A e 2A que é diferente, tá? Reatividade química, eu coloquei aqui, ó, não é propriedade periódica, mas é através das propriedades periódicas que a gente sabe quem são os mais reativos. O elemento químico mais reativo dos metais, metal é essa turma que fica aqui, ó, é o frâncio, e dos não metais é o flúor, tá? É o flúor. Então reatividade é dos períodos da direita para a esquerda e para baixo nos metais. E nos não metais é dos períodos da esquerda para a direita, olha lá, esquerda para a direita, né? Olha lá. Vê se ele marca. Da esquerda para a direita, tá? E para cima. Então o elemento mais reativo aí é o flúor dos não metais e o frâncio dos metais, tá? Segue o barco. Agora a gente vai exercitar. Vou dar um tempinho para que vocês possam procurar os exercícios, tá? E a gente vai lá. Então vamos lá, gente. Primeira questão da Federal de Uberlândia. A diversidade de materiais existentes no mundo tem relação com sua estrutura interna e com as interações que ocorrem no nível atômico e subatômico. As propriedades periódicas, como raio, eletronegatividade, potencial de ionização e afinidade eletrônica, auxiliam a explicação de como se formam esses materiais. Duas dessas propriedades são centrais: o raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo, e o raio iônico, quando ele perde ou ganha. Considere a figura. Aí ele deu a figura aí, né? Nessa figura aí, você tem lá em cima, tá? Aqui em cima, sentido do crescimento dos raios atômicos, que é da direita para a esquerda. É como se você estivesse na tabela. Sentido do crescimento dos raios atômicos, de cima para baixo nas famílias, ou seja,
Quanto maior o número de camadas, maior o tamanho do átomo. Da direita para a esquerda, quanto menor a quantidade de prótons no núcleo no mesmo período, maior será o tamanho do átomo. Tá? Aí ele deu essas dicas aí. Aí ele pede, vamos ver. Essa figura representa os raios atômicos e iônicos de algumas espécies químicas. Essa figura representa os raios atômicos e iônicos de algumas espécies químicas. Sobre essas espécies e seus raios, é correto concluir que, então, sobre essas espécies e seus raios iônicos ou atômicos, é correto concluir que, item A, o raio dos ânions é maior do que o respectivo elemento no estado neutro, porque o átomo ganhou elétrons e manteve sua carga positiva. Ó, o elétron não é carga positiva, gente. O elétron não é carga positiva, é carga positiva? Não é carga positiva. Então aqui já pode deletar. B. O raio atômico e iônico dos elementos de um mesmo período. Eles estão no mesmo período. Então, se eles estão nessa linha aqui, ó, no mesmo período, ó, vamos dizer que eles estejam no mesmo período. Olha o que ele fala. O raio atômico e o raio iônico de um mesmo período diminui com o aumento do número atômico e com a mudança de carga. Diminui o raio atômico e o raio iônico. Não. Não. Vai variar. Se ele for cátion, ele vai diminuir de tamanho, porque ele vai perder elétron. Agora, se ele for ânion, ele vai ganhar elétron. Não, não seria isso, não. Aqui ele generalizou, ele falou, e o raio atômico? O raio atômico não altera. O raio atômico que significa que ele não perdeu e nem ganhou elétron. O item C. O raio iônico dos elementos de uma mesma família. Então é a mesma coluna. Olha, ó. Esse caso aqui, ó, mesma família. Mesma família. Vamos pegar a família 1A. Não segue a periodicidade, varia independentemente do ganho ou perda de elétrons. De jeito nenhum, lógico que segue a periodicidade. Opa! Se eles estão na mesma família, ou ele vai ganhar, ou ele vai perder. E segue a periodicidade, sim. Claro, a tabela é periódica. Descartou. Agora, ó, a D. Os raios cátion é menor que o do respectivo elemento no estado neutro. Sim. Sim, o cátion perdeu elétron. Porque o átomo perdeu o elétron, aumentando seu efeito de carga nuclear. Sim, verdadeiro. É essa daí. Então, o núcleo vai atrair mais. Verdadeiro, correto. Tá? Questão... Então, a correta aqui seria a alternativa D. Então, vamos lá. Sobre as propriedades periódicas dos elementos químicos, assinale o que for correto. A segunda energia de ionização é sempre menor que a primeira energia de ionização. Então, vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou colocar aqui pontinha vermelha. Vou fazer aqui do lado. Então, a gente vai fazer assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Essa é a distribuição do sódio, tá? Vou colocar o sódio aqui como... o sódio sem... Então, ó, veja bem. Primeira camada ele tem 2, segunda camada ele tem 8 e terceira camada ele tem 1. Se ele perder esse daqui, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada, ou seja, ele vai ficar como se fosse um gás nobre, ele fica estável, ele tem 8 elétrons. Como é que eu vou tirar elétron de quem já está estável? Fala para mim.
Como é que você vai tirar um elétron daqui para ele ficar com 2p5? Aí ele vai desestabilizar, né? Então a primeira energia de ionização é quando ele perde um elétron, beleza. A segunda energia de ionização vai ser mais forte, vai ser maior, porque como é que eu vou tirar elétron de quem já estabilizou? Então o que ele fala? A segunda energia de ionização é sempre menor que a primeira? Não, é maior, não menor, tá? Não menor. Então não pode ser. A número 1 tá, é falsa. A número 1 é falsa. Tá? Olha a segunda. Então a primeira aí, vou até colocar aqui, ó. A primeira, vou marcar aqui. A primeira aqui é falsa. Tá? A segunda, dados dois elementos com a mesma configuração eletrônica, ó. Presta atenção que aqui ficou assim, ó. Ó. Aqui ficou assim, ó. Ó. Aqui tem 7 elétrons na última camada e aqui tem 3 elétrons na última camada, tá? Então, dois elementos com a mesma configuração eletrônica nos níveis mais energéticos. O que apresenta o maior raio iônico? Iônico é quando ele ganha ou perde elétron. E a afinidade eletrônica é o A. Incorreto. Por quê? O elemento A, ele está no 3s2, 3p1. Então ele está no terceiro período da família 3A, porque ele termina com 3 elétrons. Deixa eu até apagar aqui para mostrar para vocês, ó. Tá? Ó. Com 3 elétrons, ó. Certo? Vamos pegar lá. Então tem 3 elétrons aqui, ó. Então, ó, 2 aqui e 1 aqui, 3 elétrons. Terceiro período, esse daqui, o B. Quarto período, 7 elétrons. Aí, o que a gente vai falar? Então, ele está no quarto período da família 7A. Tá? Assim, o elemento B, ó o B, que apresenta maior afinidade eletrônica, porque ele é não metal. Ele tem 7 elétrons na última camada, então ele tem mais vontade de receber do que o A. O A tem vontade de doar, ele tem que doar esses 3 elétrons. Então está errado. Está incorreto. Tá? Então é falsa também. Ó. Vamos colocar ali. É falsa também. Vou colocar aqui. Falsa. A número 4. Número 4. Vamos lá. Ele diz, a energia de ionização de dois átomos, a energia de ionização é aquela energia necessária para você tirar elétron no estado gasoso, tá? Tende a decrescer, ou seja, diminuir no grupo, pois os elétrons mais externos ocupam uma camada mais afastada do núcleo. Sim, se você for analisar, como é que é o gráfico de energia de ionização na tabela periódica? Opa! Nossa, aí foi demais, hein? Fazer com o mouse isso daqui não dá muito certo. Vamos lá, vamos mostrar energia de ionização. Tá? A energia de ionização é isso daqui, ó. Nos períodos aumenta nesse sentido e nas famílias assim. O elemento de maior energia de ionização é o hélio, energia de ionização. O de menor energia de ionização é o frâncio. Tá? Então a número 4 está correta. A número 8. Os metais alcalinos terrosos da família 2A são mais eletronegativos que os halogênios? Não, gente. Metal alcalino terroso do elétron, ele é mais positivo. Quem é mais eletronegativo são esses caras aqui da família 7A. Ó. Os caras da família 7A, né? No caso, os halogênios 7A, vamos lá. 7A são os halogênios aí, ó. São esses caras aqui. Eles sim são os mais eletronegativos. Então tá errado, tá? Agora vamos ver a 16.
O Mg mais 2 apresenta menor raio iônico apresenta menor raio iônico que o cálcio mais 2, sendo que o Mg tem número atômico 12 e o cálcio tem número atômico 20. Bom, o magnésio perde 2 elétrons, o cálcio também perde 2 elétrons. Só que o cálcio tem camada a mais do que o magnésio. O magnésio tem camada a menos. Então, vamos lá. Embora eles tenham perdido 2 elétrons, né, que a gente poderia concluir, porque eles estão na mesma família, o magnésio tem uma camada a menos. O magnésio está no terceiro período e o cálcio está no segundo período. No quarto período, desculpa. Com isso, o seu raio é menor. Então é verdadeiro, sim. O raio do magnésio é menor. Porque ele já, mesmo ele perdendo 2 elétrons e o outro também 2 elétrons, só que ele está no terceiro período e o cálcio está no quarto período. Então, o magnésio é menor. As verdadeiras aí é a 4 e a 8. Se somar, vão dar 12. Então, verdadeira aqui, esta daqui é verdadeira. Vamos pôr aí, verdadeira, a 4. E a 8, verdadeira. Tá? Não, desculpa. Não é verdadeira, não. Eu estou errando aqui. Eu tinha marcado errado aqui. Ó, é a 4 e a 16. As duas que nós fizemos. Aqui é falsa. Aqui é falsa e aqui é falsa. Então vai dar 20 aqui, somatório. Né? Vamos dar 20 aí. Tá? Que é duro escrever com mouse, hein? Né? Certo, gente? Então tá aí, ó. Deu 20. É a 4 e a 16. E a última questão aqui, ele diz o seguinte, é uma questão bacana. Propriedade periódica, ó, raio atômico. Então, à medida que o raio sobe, desce, forma um período aqui, né? À medida que eu aumento o número atômico e aumento o raio, eu tenho uma propriedade periódica aqui, ó. Ele fala o seguinte, o raio atômico é uma propriedade periódica cuja variação em função do número atômico é mostrada no gráfico. Nesse gráfico, os pontos máximos e mínimos representam respectivamente. Isso é uma questão de habilidade, para você lembrar como é que ficaria. Item A. Metais alcalinos e gases nobres. Vamos ver se é isso mesmo? Bom, a explicação, nós poderíamos pensar assim. O raio, dentro de um mesmo período, tem que estar no mesmo período, ou seja, no mesmo número de camadas. Cresce nos gases nobres para os metais alcalinos. Então, vem dos gases nobres para os metais alcalinos. Aí é verdadeiro. Até aí tudo bem. Portanto, os pontos máximos, seriam os pontos máximos, representam os metais da família 1A, os metais alcalinos. E os pontos mínimos, seriam essa parte aqui. Então, ó, pontos máximos, os metais alcalinos. E os pontos mínimos, os gases nobres. Então, é isso mesmo. Tá? O raio, dentro de um mesmo período, né? Tem que ser dentro de um mesmo período. Ele cresce dos gases nobres para os metais alcalinos. Aí, ó, a tabela periódica, ela tá aqui, ó, assim, ó. Se você for analisar, ele começa aqui, ó. Vem para cá, volta. Vem para cá, volta. Vem para cá, volta. Então, é isso mesmo. A alternativa, por enquanto, está dando A, metais alcalinos e gases nobres. Gases nobres e metais alcalinos? Não. C, halogênio? Não, halogênio ganha. Metais alcalinos? Não. Metais alcalinos terrosos e gases nobres? Não, tem que ser de extremo a extremo. De extremo a extremo é metais alcalinos à esquerda e gases nobres à direita. Metais alcalinos, não, é de extremo a extremo. Ó. Então, alternativa A, que é o correto. Tá? Beleza. Do outro módulo, nós continuamos com propriedade periódica, do módulo 11, para a gente ganhar tempo. Ele fala o seguinte,
É da Universidade do Tocantins, tá? Módulo 11. Módulo 11 aí. Com base no esboço da tabela periódica a seguir, é uma tabela periódica hipotética. As letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H representam elementos químicos, mas não correspondem aos seus símbolos. Então, são elementos hipotéticos. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Então, vamos começar. Item A. B e E apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. B e E têm o mesmo número de elétrons na camada de valência? Eles estão no mesmo período, mas eles não têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Por quê? Porque esse daqui é um metal da família 2A, ou seja, o metal alcalino terroso. E esse daqui é um elemento do grupo 3, ou 13, tá? É do grupo do boro aqui. Esse daqui tem 3 elétrons, olha lá, a mesma família, ó. E esse daqui tem 2 elétrons, então, falsa. Tá? Eles só estão no mesmo período. Para ter o mesmo número de elétrons, tem que estar na mesma família. Para ter o mesmo número de elétrons, tem que estar na mesma família. Então, está errado. O item B. Vamos lá. A. Deixa eu apagar aqui. Vamos apagar aqui para vocês poderem ver. Então, vamos lá. Vamos aqui. Pegar aqui o canetinha. O A. Elemento A está na família 1A. O F, elemento F, está na família 4A. O elemento, qual outro? G, tá, está na família 6A. E o H está na 7A. Então, são esses elementos aqui, ó. Tá? Vou apagar quem não é. Esse para não dar zebra. Pronto. Eles estão no mesmo período, ó, segundo período. Olha o que ele fala. Eles apresentam apenas 2 camadas eletrônicas. Vamos ver. Primeira, segunda. Primeira não tem. Segunda, segunda, segunda. Então, começa pela segunda camada. Aqui tem, ó, que é completo. Primeira camada, segunda. Então, todos estão na segunda camada. Então, correto. Por enquanto é a B. B de bola. A C. Item C. C é o elemento de menor densidade apresentado na tabela periódica. Não, gente. O C vai ser o... Lembra da densidade? A densidade vem para cá, a seta e vem para cá. Ó, a seta é para o centro e para baixo. Para baixo. Então não é. Por enquanto, está dando a B de bola. Não é, ele é o de maior densidade, o C. Agora vamos lá. O D. O elétron de diferenciação de G, cadê o G? Que é esse cara aqui, tá? Ele está no segundo período da família 6A, ou seja, ele tem 2s2 e 2p4, né? Ele fala que o elétron de diferenciação do G é 2p6. Não, é 2p4. Segundo período da família 6A, para dar 6, tem que ser 2s2 e 2p4. 2 mais 4, 6. Então está errado. A alternativa correta é bola. A segunda questão da FPS. A tabela periódica dispõe os elementos químicos de forma sistemática e ordenada por seus números atômicos. Mosley
deu uma arrumada na tabela e fez por número atômico. Esse ordenamento mostra a tendência periódica, ou seja, vai e volta, tais como reatividades, similaridades na mesma família. Então, a similaridade é para a mesma família. A respeito da classificação periódica dos elementos, assinale a alternativa, presta atenção que agora é diferente. Ele quer a incorreta. Então vamos lá. Vamos ver aí. Os halogênios são elementos da família 7A, certo? Ou grupo 17. Tem 7 elétrons na camada de valência? Sim, verdadeiro. Então o item A aí você pode excluir. Verdadeiro. O item B. Um gás nobre tem raio atômico menor. Gás nobre é da família 8A. Que um calcogênio da família 6A. Se eu estou vindo para a esquerda, vou aumentar o raio atômico. Verdadeiro. Está vindo para a família 6A, está aumentando de tamanho. Mesmo estando no mesmo período. Porque ele tem número atômico maior. Certo? A C. Vamos ver a C. Um elemento cuja distribuição eletrônica termina em subnível D é de transição? Sim, são aqueles metais no meio da tabela periódica. Verdadeiro. O item D. Entre os elementos do mesmo período, ou seja, tem o mesmo número de camadas. Quanto maior o número atômico, maior o caráter metálico? Não. Quando eu vou aumentando o número atômico, eu estou indo para a direita. Quando eu estou indo para a direita, eu vou diminuindo o caráter metálico e vou ficando não metal. Quanto mais eu for para a direita, eu vou aumentando no mesmo período. Eu vou aumentando meu número atômico e vou, tornando a metal. Então essa é verdadeira e essa daqui é a incorreta. Agora vamos ver aí. Entre os elementos da mesma família, quanto maior o número atômico da mesma família. Vamos pegar a família 1A. Todos da mesma família. Ó. A família é a linha, essa coluna aqui. Ó. Tá, saiu meio torto por causa do mouse, viu, gente? Aí. Quanto maior o tamanho do átomo. Então vamos pegar um átomo grandão aqui da família. Menor a eletronegatividade. Certo. Certo. Aí também é verdadeira. Quanto maior o tamanho do átomo, menor a eletronegatividade. Quanto menor o tamanho do átomo, maior a eletronegatividade. Ao contrário. Na família, a eletronegatividade é pelo tamanho. Para cima, menor número de camadas. Maior a eletronegatividade. Para baixo, menor eletronegatividade. Por quê? Maior número de camadas. Tá? Essa questão aqui, eu já coloquei até a tabelinha para você fazer. Eu recortei a tabelinha porque essa questão você vai ter que usar as propriedades. Tá? Eletropositividade e eletronegatividade são propriedades do quê? Periódicas. Periódicas, que vai e volta, não é? Sendo a eletronegatividade definida como força, quanto mais eletronegativo, mais eu vou atrair elétron. Força de atração sobre os elétrons de uma ligação. Assim, quanto menor o tamanho do átomo, quanto menor o raio atômico de um elemento, maior será a sua eletronegatividade. Quanto menor o tamanho. Então, quando eu vou vindo para a direita, ó, esquece gás nobre. Gás nobre não entra. Então, é só a turma da 7A. Quanto mais próton eu tiver no núcleo, do mesmo período, ó, menor vai ser o raio atômico. Tá? E maior será a sua eletronegatividade. Então, preencheu tudo aí, deu AD. Certo?
Beleza, gente? Bom, então nós vamos lá para a aula ao vivo, ok? Beleza, então.